Oi, gente, tudo bem? Esse é mais um Chá com Luana e hoje o convidado vai ser o Valdenilson e a gente vai ter o tema de vivência. Oi, Gabriel. Vivência de tornar-se negro. Então eu vou escrever aqui rapidinho o nome do chá de hoje. Oi, Val, já te chamo aqui, tá? Rapidinho. O chá de hoje é o 19, gente. Só um minutinho. Pronto, Val, vou te chamar, tá? Olá, tudo bom? Tudo bom, e aí, Val? Aquelas. Chegamos. Ai, que bom que você tá Finalmente, vamos aqui. fazer isso. Finalmente. Gente, eu nem acredito que Eu esse não vou dia mentir, eu chegou. tô nervoso, tá? Eu tô Ai, eu nervoso também. porque Mas eu foi tô tudo. aqui surtando por dentro, assim, tô tipo, ai meu Deus, o que tá acontecendo? Mas é isso. Oi, Débora. Saudades. Débora! Yeah! Oi, gente. Perfeita! Você até falhou. Você tá com o seu Todd aí? Hoje não é chá, gente. Hoje é Tô- chá com Todd. Eu não gosto de chá, Maravilhoso. gente. E já que a gente vai falar de Ai, triste. negritude, o chocolatezinho vai me representar. Marronzinho e delicioso. Eu mesmo. Muito bom, amigo. Então, seja muito bem-vinda aqui ao chá. Muito obrigada por você estar aqui. A gente vai abordar aí um tema super importante. Deixa eu só me ajeitar aqui, que eu acho que mudei a câmera. Pronto, agora foi. E aí, vou começar com aquela questão que você sabe como é, que eu sempre começo, e é como a gente se conheceu, que eu acho o Ai, máximo. meu Deus. Então, né? Balde. A Lu já era um crushzão depois das lives que ela fez com o Guilherme, que ela fez com o Lucas, que ela fez com a Maravilhoso. Pri. Aí eu falei assim, meu Deus, essa rainha, ela é perfeita, ela é tudo de bom. E um dia ela me notou, e foi o dia mais feliz da minha vida. Soltei fogo, ela me mandou uma mensagem, ela falou assim, meu Deus, você fala bem, porque ela disse que eu falo bem. Aí ela falou assim, meu Deus, seu trabalho é muito bom, ela disse que meu trabalho é muito bom. Aí foi assim, gente, só fogos, assim, eu fiquei tipo, foi assim que aconteceu. Maravilhoso, gente. Cara, não dá. Então, Porque é muito foi curioso, muito né? louco. Pode Pode falar, falar. amigo. Fale assim. Não, é porque eu ia falar, cara, porque isso é muito louco, porque foi na internet, não faz o menor sentido, porque a gente convivia, né, antes da pandemia no mesmo lugar. Fala, mano, como que isso pode acontecer? E aí eu fiquei assim, gente, meu Deus, o que tá acontecendo? E os nossos círculos sociais, né? Tipo, eu sou muito próximo do Lucas, eu não faço pesquisa com a Priscila e o Lucas. O Guilherme é, tipo, super meu brother, assim, sabe? Tipo, como, gente? Assim, Onde esse anjo tava? perfeito sempre esteve aqui nessa terra e eu não conhecia. Gente! É muito bom. Mas assim, fiquei muito Ai, feliz mesmo. No pô, eu tô primeiro muito feliz comentário mesmo. que você jogou pra mim, eu já logo respondi, ah! Eu sou todo. Eu mandei logo, ah, meu Não, cara, e foi muito bom, porque o que que acontece? Quando eu vi os teus stories, eu fiquei assim, mano, o que que tá acontecendo? Que didática é essa? E aí eu comecei, tipo, ver muito, assim, de fato, assim, eu fiquei, caraca, o que que tá acontecendo? E eu acho que isso é importante, né? Porque isso tem tudo a ver com o tema de hoje. Olha, a gente já entrando aqui. Oi, Lari! A gente já entrando aqui no Olá. tema, porque o tema de hoje, eu tava contando aí pro pessoal, antes do pessoal chegar, é vivência de tornar-se negro. E tem todo, assim, um contexto para gente, que a gente chegou nesse tempo, que a gente ficou batendo papo a tarde inteira naquele dia. Sim, Luana, você é muito didática. E a gente ficou batendo Obrigado. papo e tem, tipo assim, queria que você falasse um pouquinho do porquê de ser esse tema e a gente vai comentando e vai conversando aí.
Sim. Então, eu comecei nessa empreitada louca de começar a falar sobre negritude no meu Instagram, né? Eu já tinha toda uma historinha já de youtuber, de blogueira, né? A alma de blogueira sempre teve em mim. Maravilhoso. Aí, assim. E aí eu comecei a falar sobre as questões de negritude lá no meu Instagram, né? Porque eu fui muito confrontado com algumas questões, assim, pra mim, né? Primeiro que 2020 deu errado pra todo mundo, né? Convenhamos, assim, não tem como alguém dizer que 2020 é um ano. 2020 não é Não um ano, vamos né? O defender 2020 é o fim. 2020. 2020 é o fim daquilo que nós já chamamos um dia de ano, né? Assim, né? Assim, vamos ressignificar tudo, assim, né? Daqui pra frente. A gente ficou muito mais presente na internet também, né? De alguma forma. E eu comecei a seguir alguns Instagramers, algumas pessoas assim. E um dia eu vi um garoto, que ele é até famosinho, o nome dele é Marcos, Marquinho e tal. E ele chegou um dia num story dele e pegou assim: ah, gente, eu acabei de comprar meu criado mudo. Meu criado mudo tá aqui, lá, lá, lá. E uma série de pessoas começou a falar assim: não fala isso, você não pode falar isso, você é um racista, lá, lá. Que a gente tá vivendo também uma espécie da cultura do cancelamento também, né? Assim, nada mais pode ser dito, todo mundo é juiz, né? Então, assim. E aí ele falou assim: gente, vocês acham que eu fui racista? Eu não fui racista. Como é que eu posso ter sido racista? Como é que eu vou ser racista? E aí eu fiquei assim, mano, assim, tipicamente tem uma herança racista, assim, no uso da palavra, sabe? Mas apenas deixar de falar ela não resolve. E como assim você não pode ser racista, assim? Somos todos racializados, somos sim todos racistas de alguma forma, assim. E aí eu joguei nos meus stories, assim, muito indignado com aquilo, muito indignado com outras coisas que também já estavam me atravessando. E eu descobri que muitas pessoas que me seguiam nunca tinham ouvido falar de racismo estrutural. Achavam que racismo era o xingamento. E aí eu falei assim, cara, é muito fácil a gente ficar lá e chamar, sei lá, essas pessoas são burras, essas pessoas não têm acesso à informação, essas pessoas. Sabe, é muito fácil, mas ninguém quer fazer o trabalho de base, sabe? Principalmente os que se pagam de intelectuais, os que se pagam, que estão na Universidade Federal, não quer fazer o trabalho de base, não quer chegar lá e falar assim, gente, vamos começar a conversar? Então, primeira coisa que nós precisamos falar, racismo existe. O que é racismo? E assim, sabe? E eu falei assim, mano, eu preciso um pouco quebrar um pouco essa minha bolha e fazer alguma coisa com as minhas frustrações, né? Eu não posso apenas ficar engolindo as minhas frustrações. E aí eu começar a falar sobre as questões de negritude, assim, eu comecei a ser do mais básico que eu pude, assim, de tipo, o que é, o que não é, onde começa, já ouviu falar disso? Sabe, eu comecei daí, assim, sabe? Sem aquela arrogância de começar a falar assim, ah, mas quando a gente vai falar de racismo, a gente tem que entender que é um processo de subjetivação que atravessa o Ai, sujeito dentro do campo social, dentro de uma só um minutinho, hierarquia, rapidinho, né? rapidinho, Val. 2 segundos. Oi? Claro. Desculpa. Ah, tá, não. Perdão, é porque o meu gato aqui apareceu que ele ia morrer se eu abrisse a porta. É por isso que eles me avisaram. Desculpa, É tudo desculpa bem. mesmo. Mas Não, que continua, isso. perdão. Mas era isso, né? Assim, de um certo academicismo, assim, uma certa prepotência, de trazer umas discussões muito complicadas, que a primeira pergunta é, você está falando desse jeito de forma complicada para quem, né? Assim, todo o seu conhecimento serve quem, né? E aí, quando eu me deparo com essas questões assim, cara, eu estou estudando para quem? Esse conhecimento, o jeito que eu falo é para quem, sabe? É pros meus. Porque a galera preta não tá acessando a universidade, sabe? Então, assim, o que eu tô falando, sabe? E aí eu falei assim, mano, não dá pra manter um discurso assim, sabe? Tipo, eu preciso falar de forma acessível, mas não simplista, sem esvaziar também toda a importância do que isso, né? Não tirar a potência, mas de que seja acessível. Isso é possível, sabe? É que existe uma certa preguiça. Eu sinto que existe preguiça, né? Falar difícil é fácil, gente. Falar de, tipo, prática de poder, subjetivação, sabe? Isso é muito fácil. É muito fácil. Agora eu Isso vou assim começar tem. assim, gente. História. Determinado tempo. Começou assim. Assim, sabe? Trabalho de base. A elite intelectual não quer fazer isso, sabe? Eu acho que foi compromissado um pouco com isso, de tentar compartilhar o que foi transformador comigo com outras pessoas,
que eu comecei a falar sobre todas essas questões, que calhou a gente estar aqui agora compartilhando um pouco mais. E que incrível, é incrível poder ouvir você falar, porque você realmente vai do básico. Eu acho isso muito importante, porque quando a gente está na universidade, a gente entra em contato, né, com algumas pautas, mas desse jeito. E assim, essa pauta vai para quem? É claro que é importante a gente entrar em contato com isso, até porque a nossa formação é em psicologia, então a gente vai ver qual psicologia que a gente tá fazendo, né? Enfim, para quem que a gente está estudando psicologia, para quem, para que corpos vão chegar, isso é super importante. Mas saindo da universidade, está indo para quem? Tá, as pautas estão chegando em quem, sabe? Então, assim, o que você falou, assim, eu acho perfeito. Inclusive, o que a gente estava falando, né, na chamada naquele dia. É, pô, é bonito, né? Você virar e falar altos caras, assim, caras conceituados. Aí a gente vira e, tipo, tá, beleza, tá chegando onde? E eu tava vendo um destaque seu, que eu lembro que eu perdi no. Não, eu não cheguei a ver nos stories na época, que era uma votação que você tinha feito, se da votação de existe racismo no Brasil, aí que deu 100%. Aí a outra era qual? Era se branco. Não, como é que era? Como é que era a pergunta? Eu esqueci a pergunta que você fez. Amiga, eu fiz algumas, tipo, se pessoas brancas sofrem racismo. Foi Isso, uma essa coisa que eu pergunta. perguntei. E que É. eram 70 e poucos por cento votando que branco sofre racismo, né? Então a gente vê que, assim, essa pauta não vai chegando. E fazer esse trabalho de base é tipo, cara, é essencial, assim, até pra gente entender, sei lá, quem estiver ouvindo depois ou agora, que o que que é isso? O que que é dizer que branco não sofre racismo? Mas eu fui chamada de leite azeda. Tá, mas como assim, né? Sim. Vamos trabalhar isso, como que rola isso. Então, por isso eu acho muito importante, assim, você trazer a narrativa. Inclusive, a Luana está comentando aqui, eu vi a live de vocês e eu achei maravilhosa. Assim, inclusive, muito A boa. Luana, gente, a Luana é um ser, assim, mágico, assim, sabe? Você pensa no ser mágico, você pensa na Luana, assim, sabe? Ela disponibilizou. Primeiro, já estávamos conversando muito sobre essas questões, assim. E a gente estava muito trocando sobre a questão de raça mesmo, assim, de gênero, né? E ela sempre explodiu minha cabeça, assim, precisamos abolir o gênero, assim, questões maravilhosas que essa mulher consegue pensar e trabalhar, assim. É muito profundo mesmo e difícil, sabe? Mas aí ela super se propôs desde o início a responder o que é ser mulher, assim, o que é ser branco, assim, sabe? Por mais que essa mulher E tenha tanto super conhecimento, ela complexo. veio assim para poder falar assim de que eu acho que é o mais difícil, sabe? É muito mais difícil falar aquilo que todo mundo acha que é óbvio. O que todo mundo acha que sabe. Você vai lá e começa assim, você sabe realmente o que é letra A? E aí você fala, A é, sabe? E aí você estoura a sua cabeça também, assim, sabe? É realmente isso, sabe? Eu cheguei a falar com você, né, que trabalhos de formiga são transformadores, na minha opinião, assim, né? São o que faz a grande revolução, assim, né? E a galera não quer, né, na base, né? Não quer trabalhar com a base. Tem uma A perguntinha Débora aqui já da lançou até uma Débora, questão, hein? já. Val, você falaria sobre bullying versus racismo? E aí, Val? Eu acho que as duas questões se atravessam muito, né? Mas aí, Luana, eu acho que a questão dela é muito boa, mas eu acabo respondendo de alguma forma se a gente for pensando, tipo, o que a gente se propôs um Uhum, pouquinho. Não tô ignorando a pergunta dela, a gente vai acabar respondendo. Mas acho que a gente pode, tipo, estruturando a nossa conversa e caminhando passo a passo até, eu acho. sabe? Eu acho uma boa, até porque vai chegar nisso, vai acabar atravessando, né? Vai Então, sim. me perdi. Vamos falar então da escolha do tema, né? Do tornar-se negro, que você Claro. trouxe um livro interessante demais. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele, se puder. Eu amo esse livro. Esse livro é a coisa mais perfeita do mundo, assim. Por quê?
Gente, e olha que eu nem sou tão fã assim de psicanálise. Eu estudo psicanálise porque é obrigatório, a gente precisa se formar, né? Então, assim, mas e psicanálise é uma ferramenta maravilhosa para a gente fazer muitos diagnósticos. No entanto, quando você se depara com outro tipo de pensamento, tipo a psicologia da diferença, fica difícil você olhar para a psicanálise com os mesmos olhos, sabe? Então, assim, eu uso ela como um campo de ferramentas, assim. A psicanálise é um campo de ferramenta para mim. E aí eu fiz uma Uhum. disciplina, assim, buscando mais ferramentas, buscando mais compreensão da psicanálise, chamada Fenômenos e Processos Psicológicos 1, com a professora Gisele e o professor... Esqueci o nome dele, droga. Mas, enfim, a Gisele é psicanalista aqui na Universidade Federal Fluminense e ela trouxe esse livro Tornar-se Negro, da Neuza Santos Souza. Ela é uma psiquiatra, psicanalista, e ela publicou em 82 o livro Tornar-se Negro. Ela acabou falecendo em 2008, mas saiu Uhum. uma última entrevista dela para quem estiver interessado. Antes de ela falecer, ela ainda estava viva, num programa da Globo chamado Programa Espelho. Tá no YouTube, inclusive, onde ela dá uma Deixa eu... entrevista falando Vou até sobre... anotar. Uhum. Joga assim, Podcast. ó, Tornar-se Negro, Neuza Santo, Programa Espelho. Aí você vai encontrar Beleza. essa entrevista dela, que foi com Lázaro Ramos, que entrevistou ela, falando um pouco sobre a contribuição dela sobre Tornar-se Negro. Ela foi a primeira, aqui no nosso Brasil, a conciliar o tratamento de saúde mental a um terreiro. Ela era do candomblé e ela foi a primeira a Incrível. reivindicar o direito de ter tratamento psicológico, porque dentro das igrejas tem. Sempre teve dentro das igrejas, mas até a década de 80, nenhum terreiro, nada assim, tinha tratamento de saúde mental. E ela foi que inaugurou no nosso país. E ela também foi uma das Maravilha. pioneiras a atrelar psicanálise e negritude aqui no nosso país. Ou seja, ela é uma autora muito importante para os movimentos negros. E aí, esse livro me fascina, assim, em todos os sentidos, assim. Tanto como ele é atual, inclusive. Ele foi escrito em 82, mas a gente acaba se deparando em questões que eu falo, mano, essa questão que ela está respondendo aqui, tem gente perguntando hoje. Ela começa o livro dela falando, seria possível um racismo reverso? Então, assim, em Caraca. Muito atual. 82, em Muito atual. 82, em 82 ela estava respondendo se era possível ter racismo reverso. E ainda hoje a gente acaba se deparando com a mesma questão. E isso, a Gisele, inclusive foi uma coisa que eu fiquei meio brabinho, né? Porque, né, acadêmico, tá aprendendo, né? Então a gente comete alguns errozinhos e nada que um tapa na cara de um professor dá na nossa cara que a gente não aprende, não é mesmo? E aí eu fiquei assim, Gisele, esse livro tá tratando sobre se existe racismo reverso. Poxa, Gisele, que isso? Tanta coisa pra gente falar, tanta coisa complexa pra gente falar, e a gente tá falando de pessoas brancas. Sério que a gente tá falando disso? Ela falou assim, mas por que você tá surpreso? O racismo é estrutural. Você sempre vai se deparar com isso. É uma questão que sempre vai retornar. É um sintoma. Você acha que falou uma vez, falou duas vezes e pronto, curamos o sintoma de séculos? Aí aquele tapa na cara, a gente engole e lê o livro direito. E aí eu falei assim, não, vamos seguir esse livro. E esse livro, ele começa com uma grande questão, né? Gente, deixa eu contar um segredo aqui pra vocês. Não sei se vocês perceberam, mas eu sou negro. E aí... E aí o título do livro, ele é muito curioso, né? Tipo, você olha pra uma pessoa, você olha a cor da pele dela, você vê os traços negroide e você fala, tornar-se negro. Oi? Você Sim. nasce negro, né? Tipo, como assim tornar-se? Como assim um vir a ser negro? Você nasceu com a pele escura, nasceu com o nariz grande, você é negro, pronto. E o que ela tá chamando que não, que existe a necessidade de um vir a ser, de uma transformação para que você possa incorporar uma negritude. E aí ela vem falando das contribuições. Eu posso seguir falando? Eu falo Com muito. certeza. Com certeza. Não tenho nem a audácia de parar você nessa hora.
Com certeza. Tá, qualquer coisa vocês podem me perguntar. Eu ainda não cheguei no campo teórico, eu só estou contextualizando o livro. Eu vou tentar dar uma pincelada nas questões teóricas, mas eu vou tentar ser simplista para poder ficar É acessível, um tá bom? professor nato. Maravilhoso. E aí, a primeira coisa que já nos chama a atenção é tornar-se. E aí a primeira pergunta, por que tem que se tornar? E quem se torna? E depois a última pergunta é, o que é ser negro? Né, assim, porque a gente já pressupõe que a gente sabe o que é ser negro, né? E aí ela vai chamar a atenção que não, que a gente não deveria estar pressupondo o que é ser negro. E quem traz grandes contribuições sobre isso é o movimento de negritude. E aí ela vem fazendo uma história sobre o movimento de negritude, de como ele foi se empoderando e como ele é importante para as pessoas negras. E aí a gente entra no grande cene, para mim, o livro troca muitas questões, mas existe uma tese que ela levanta ali que para mim é assim, fantástica. Dois conceitos são importantes para a gente entender um pouco essa tese dela, que é eu ideal, ideal do eu. Primeiro, né, o que é a psicanálise? A psicanálise é uma praxe, né? É a mistura de prática e teoria, né? É uma unidade dialética de prática e teoria. Então, você tem uma série de técnicas, associação livre, o divã, o deixar o sujeito falar tudo que vem à sua cabeça. E principalmente, que é muito importante, além dessa prática e essa teoria, né? É entender as concepções da linguagem e a concepção do discurso, né? Então, é como é que nós falamos sobre nós, falamos sobre o outro, e isso nos forma. Então, o que eu precisei ouvir, o que foi direcionado a mim, foi endereçado, que tipo de discurso foi endereçado a mim, para que eu pudesse me tornar o sujeito que eu sou. E aí a gente já pode pensar o que seria ser negro. Por exemplo, há discurso endereçado ao corpo negro que não é endereçado ao corpo branco. Eu vou usar essa definição, tá bom? Existem muitas definições, mas eu vou usar essa, tá bom? Para poder ficar mais casado com a psicanálise. E não faz sentido a gente olhar para Luana, por exemplo, e falar assim, Luana, seu cabelo é tão liso, seu cabelo é tão... Você não quer passar um produtinho no seu cabelo para ele ficar crespo, não? Esse discurso, no nosso país, ele não é possível. Esse tipo de endereçamento de discurso ao corpo da Luana não é possível. Não faz sentido em nossa sociedade. Da mesma forma que faz sentido o discurso chegar para ela e falar assim, ó, olha só, você é uma menininha, fecha as pernas. Você não pode ficar desse jeito. Não faz sentido você virar para um homem e falar assim, ó, fecha as pernas, sabe? Ou você é um homem. Então, assim, essa já é uma das primeiros indícios, as primeiras noções para a gente entender como é que nós fomos constituídos. Determinados códigos ou determinado discurso foi direcionado a corpos diferentes. E aí faz muito mais sentido quando a gente fala vidas negras importam. Por que vidas negras importam? Não porque elas são melhores que as pessoas brancas, mas determinado discurso, determinada prática, determinada forma de olhar é direcionada ao corpo negro que não é direcionado ao corpo branco. Por exemplo, um policial passando e eu senti medo, porque eu não tô com nada, não tô com droga, não tô com nada. O policial passa, eu sinto medo. Eu tenho medo disso. Uma experiência que muitas pessoas brancas não têm, não vão experienciar. Então, que tipo de discurso foi direcionado a mim, endereçado a mim, que não é endereçado a ela? E aí a gente vai começar a pensar sobre os discursos que são direcionados às pessoas negras. Para poder entender o corpo negro, né? Então, uma grande coisa assim que acontece muito e acontece na nossa sociedade é que as pessoas brancas não se entendem brancas. Pessoas brancas se entendem ser humanas. Esse é um primeiro ponto, né? O negro se entende um ser humano negro. Ou seja, ele é um super-humano. Existe o ser humano, o universal, que é o ser humano branco. Aí quando a gente vai olhar, falar empresário, homem branco. Galã de novela, homem branco. Sucesso, homem branco. Então, assim, existe um certo de discurso, ó, sucesso, pessoa bonita, inteligente. Esse tipo de discurso é direcionado para constituir um tipo de ser humano, o ser humano universal. E esse ser humano universal é o ser humano branco.
E E aí, isso quando a você gente. falou no destaque dos seus stories, só para divulgar os destaques dos seus stories rapidinho, porque você fez uma parada incrível, porque esse discurso a gente escuta assim, e se caso tenha, espero que não tenha ninguém, mas caso tenha alguém que fale assim, ah, não, não é bem assim. Gente, ele procura no Google, ele fez vai lá depois no destaque do Val, vou deixar tudo ali aqui embaixo no IGTV, para olhar assim, como é simples você jogar no Google, bota pessoas, e aí só aparece pessoa branca. Bota. Exatamente. Tipo, você colocou várias coisas, e assim, o resultado é surreal. Então, isso não é uma. Nem de longe que isso é uma mentira. Então, assim, só para dar esse parênteses, assim, rápido. Mas pode E a continuar. psicanálise, assim, desculpa ter te cortado. Sim, Não. você tem toda a razão. E eu acho que a psicanálise é muito genial porque ela trata tanto da dimensão simbólica como a dimensão imaginária, do imaginário, ou seja, da imagem. Quando eu estava ali jogando no Google, não tinha palavras, tinha imagens, né? Exato. Assim, Perfeito. então eu jogo assim, ser humano, aparece só e exclusivamente pessoas brancas. Eu fiquei deslizando um tempinho, só aparece pessoas brancas. Eu boto bonito ou bonita, pessoas brancas. Sucesso, rico, pessoas brancas. Aí o que que eu fiz? Joguei pobre. Aparece de imediato Não. uma pessoa negra, assim, na hora. Joga fome, aparece pessoa negra, sabe? Assim, bota fracasso, vai aparecer pessoas negras, assim. E aí, olha só, tem uma dimensão simbólica, que é a palavra escrita fracasso, sucesso, mas principalmente existe a concepção imaginária. São imagens, né? Principalmente quando a gente entra nos prédios e, por exemplo, a gente chega aqui na UF. Os doutores, os professores, os que estão nos cargos de destaques, tem o Emílio, né? Tem a... Mas assim, a maioria e isso talvez seja uma coisa daqui da psicologia daqui, se a gente for talvez para engenharia, se a gente for para medicina, a gente talvez veja um outro quadro ainda mais agravado, a gente vai ver que os referenciais do doutor, do, do, do professor, a figura de autoridade é a figura branca. E aí quando você vai para o porteiro, não estou desprezando o trabalho, sabe? Mas é só para a gente olhar como é que os corpos foram organizados. E isso também tem a ver com o que E eu já há também uma falei. estrutura, né? Isso, exatamente. A estrutura social, né? Isso não é por acaso, isso é fruto histórico. As coisas foram pensadas e planejadas para ser assim. E isso nos constitui como sujeito. O meu pai chegou e falou assim, filho, eu queria muito entender assim, por que você chegou a falar que todo mundo é de uma forma racista. Até a gente, assim, é racista. Eu falei assim, pai, o país foi construído durante séculos e décadas à base de exploração, sequestro, estupro e morte de pessoas negras. Historicamente, o nosso país foi construído à base de pessoas de escravidão, né? De escravizar essas pessoas. Ora mão indígena, ora mão de pessoas de pele negra. Então, o país foi construído nessa grande fossa. E aí nós nascemos no meio dessa fossa, no meio de tudo isso. Como é que a gente cresce no meio da fossa, aprende com a fossa e não quer feder cocô? Sabe? Não. Você vai crescer no meio da fossa e não vai feder cocô? Assim, você é tão especial assim? Então, e isso é muito bom a gente entender que a gente está localizado na estrutura social. A gente está localizado. Enfim. E Não, isso é é planejado, perfeito, isso você é falou. político. Perfeito. Inclusive, essa coisa de tipo, eu não sou racista, eu sou bom, eu não tenho essas questões morais, né? Porque a gente entende racismo como uma questão de imoralidade, né? Uma pessoa racista, ela é uma pessoa imoral, é uma pessoa assim, sem caráter, né? E quem foi dito historicamente que você é puro, que você é limpo, que você é o bom cidadão? Adivinha para quem esse discurso foi endereçado? As pessoas brancas. As primeiras a não querer assumir a sujeira do nosso país e a sujeira histórica que nós passamos são as pessoas brancas. E isso não é por Exatamente. acaso. Isso ainda é fruto do racismo. Ou seja, e aí a gente pode já começar a pensar quais são os discursos que foi direcionado às pessoas de pele negra, né? Porque as pessoas brancas, elas crescem não ouvindo que elas são brancas.
mas nós negros crescemos o tempo todo ouvindo que nós somos pretos, que nós somos negros. E aí, essa é a primeira concepção que eu estava tentando responder lá do ideal do eu, né? O ideal do eu, vou falar um pouquinho teórico, mas eu vou tentar dar exemplos, tá bom? É a primeira fase narcísica. Travou, gente. Ah, não acredito. Travou. Travou pra vocês? Ideal do eu, a primeira fase narcísica. Não, pelo amor de Deus. Voltou. Voltou. Você falou ideal do eu é uma concepção. Pronto. Isso. Voltou tudo. Ai, travou na hora da explicação. Vou ter que voltar. O livro é psicanalítico, então eu preciso responder alguns conceitos, tá? Então, o ideal do eu. Não, eu ideal. Eu ideal. É uma primeira concepção, formação imaginária que acontece no Édipo. O que é o Édipo? Édipo é a instituição pai, mãe, filho, né? Esse quadro que nós estamos vivendo quando a gente é criança, é entendido como Édipo, né? E aí é bom pensar que não é só pai e mãe, como a gente conhece, uma mulher e um homem, mas também assume funções, né? Então, quem pode ter assumido a função materna, a função paterna, pode ter sido seu cachorro, seu gato, seu avô, sua avó, mas assim, existem funções que possibilitaram nós nos constituirmos. Nossos outros fundamentais. O que são os outros fundamentais? Esse que não sou eu, mas que sem ele eu não existiria. Então, assim, se tem um Valdenilson aqui falando, é porque um dia alguém me deu de mamar, alguém me pegou no colo, alguém foi lá e eu tava chorando. Então, esse é o meu outro fundamental. Um que não sou eu, mas sem ele eu não existiria. Esse outro fundamental começa a fundar meus primeiros ideais. O que é amor, o que é carinho, o que é ser bem cuidado. E essa é a nossa primeira concepção de mundo. Eu ideal. Que é o que me demandam de mim, né? O que a sociedade espera de mim também, né? O que a sociedade espera de mim? Que eu seja uma pessoa trabalhadora, que eu seja uma pessoa que vai à luta, que eu seja essa pessoa... Isso daí já está me formando nessa criança qual é que seriam os valores ideais para mim, não eu ideal. Então, os valores ideais para eu ideal. Então, assim, o que minha mãe fez, o que minha mãe me ensinou, lá. Isso daí é a primeira concepção. E aí, a segunda concepção, muito importante, é ideal do eu. Ideal do eu é uma concepção simbólica, é a substituição do papai e mamãe. Existe algum momento que a gente vai se deparar e falar assim, olha, meu pai e minha mãe são seres humanos. Meu pai e minha mãe não são os seres mais perfeitos do mundo. Eu os amo, mas eles são ser humano como qualquer outro com defeitos. Então, quem eu vou me referenciar como o ideal para mim, ideal do eu, para mim como o melhor cidadão para que eu possa me tornar. Então, para que eu possa realizar o meu desejo, eu preciso ser meu professor? Eu preciso ser o artista de novela? Eu preciso ser o político? Esse é o ideal do eu. O que eu preciso ser para eu realizar o meu desejo. Então, o ideal do eu ideal é basicamente a nossa colocação como objeto, né? Se demandar o que nosso pai e nossa mãe nos ensina, o que a sociedade coloca pra gente. Essa é a primeira parte. Eu ideal, imaginário. Depois, ideal do eu, simbólico, que a gente troca nosso pai e nossa mãe por alguma coisa que a gente acha que é o melhor para que eu possa me realizar como sujeito, para eu fazer alguma coisa. E aí, esses dois conceitos são super importantes. Se a gente parar para pensar que se eu me detesse, meu pai, minha mãe, pessoas negras, seres humanos perfeitos, seres humanos incríveis, meu pai e minha mãe, seres humanos perfeitos e incríveis. Se eu parasse só na primeira concepção, eu não teria uma frustração de querer ser branco, né? Porque, é isso. Meu pai e minha mãe, negros, perfeitos. Mas aí, quando a gente faz a virada e entende que meu pai e minha mãe não é tudo isso, e eu preciso recolocar esses objetos, outras pessoas como os meus admiradores, para quem eu preciso me tornar para ser um bom cidadão, essa instância, ela é colonizada, ela é enxertada por um ideal branco. E aí o que Neuza Santos chama que o ideal do eu, do homem negro, é branco. Então, para eu ser um bom cidadão, para eu ser bonito, eu tenho que ter um nariz fino.
Para eu ser uma pessoa bonita, uma pessoa incrível, eu tenho que ter o cabelo liso. Para eu ser uma... E aí tem uma outra ideia que atrapalha, que causa frustração para esse sujeito. Porque eu não posso me tornar negro. Eu não posso me tornar branco. Por mais que eu seja uma pessoa que afine o nariz, e ela conta até um relato de crianças que deixavam pregadores no nariz. Eu fui uma dessas. Deixava meu pregador no meu nariz quando era criança para ver se meu nariz afinava. Eu tentava não pegar muito sol para ver se minha pele clareava um pouquinho. As minhas primas passavam alisante no cabelo de criar feridas na sua cabeça para poder deixar o cabelo um pouco mais liso. Ou seja, esse sujeito que é bom, esse sujeito que é incrível, que eu preciso me tornar, eu preciso negar o meu corpo. Preciso aniquilar de alguma forma o corpo que me foi dado. E esse é o primeiro sofrimento que a Neuza Santos está trazendo. Esse sofrimento que esse sujeito tenta mudar, mas tem algo no real que não vai aceitar. O corpo real dele, o corpo aqui, não vai se transformar no corpo branco. E aí ele se frustra. Ele se frustra. Eu não sou bonito, eu sou feio, porque o meu cabelo é crespo. Eu tenho um nariz horroroso, eu não posso ser inteligente, porque quem é inteligente é o meu professor branco. Eu não posso ser um artista famoso, porque o artista famoso, entende? Esse ideal, para que ele possa se realizar, é branco. Ele não pode se realizar. Então, o que acontece com esse sujeito? Ele se frustra, entra em depressão, ele se automutila, e ele vai fazer isso pro resto da sua vida, e nunca vai ser esse ideal, porque esse ideal é impossível. Inclusive, é o ideal que as próprias pessoas brancas acreditam, mas elas também não são. Porque um branco brasileiro, quando vai para fora, ele é o que? Ele é latino. Então, você não é branco o suficiente. Então, assim, as próprias pessoas brancas acreditam que são o ideal de ser humano. Mas esse ideal de ser humano é um mito. Ele não existe. Então, é uma eterna frustração. É uma eterna frustração para nós negros, que mutilamos, mas é mais pior em nós porque nós mutilamos nosso corpo. Eu só fui descobrir o meu cabelo, Luana, quando eu tinha 22 anos. Eu tenho 23, vou fazer 24 agora. Então eu já tô deixando meu cabelo crescer há 2 anos, né? Vai fazer 2 anos que eu tô deixando meu cabelo crescer. Mas eu não sabia que meu cabelo cacheava. O meu cabelo, o cabelo das meninas ainda cresce, elas lisam, né? O cabelo do homem negro não pode nem aparecer. Tem que ser raspado. Ou seja, não há nenhum indício de aparecer o mínimo de é considerado o erro da humanidade, ser negro. Então, é esse significante, o termo que a psicanálise usa é significante, né? Negro. Significante é algo que se direciona, se endereça a alguém, tá? Esse significante negro, ele está enxertado de signos pejorativos. Quando a gente fala assim, ai, fulano de tal falou mal de mim, tá me denegrindo. O que é denegrir? Tornar negro. Ai, mas assim, você tá na minha lista negra. Assim, você sabe, né? Ah, eu tô com inveja de você, mas assim, é uma inveja branca. A minha inveja de você é uma inveja branca, assim, sabe? E aí a gente pensa, qual é a religião que ela é ressaçada? É a religião que foi traga pelas pessoas negras. Falou de candomblé, nossa, bate até medo. As pessoas se tremem, assim, nossa, é o próprio demônio, que isso, né? Então, nem existe demônio, né? Pro candomblé vem uma parada tão colonizada, tão enraizada, né? Exatamente. Luana, se você tivesse endereçado a todos esses discursos de ruim, de feio, de burra, seu cabelo é errado, seu corpo é... Você ia querer ser negra? E aí vem a grande sacada do livro. É necessário se tornar negro. É necessário assumir ser negro. É tomar a frente, a dianteira desse discurso e transformar ele numa outra coisa que inventaram sobre nós. As pessoas negras são lindas. As pessoas negras são muito inteligentes. As pessoas negras são muito dedicadas. As pessoas negras estão cheias de amor para dar. Mas foi dito algo sobre nós que não fomos nós que dissemos sobre nós. O negro precisa se tornar-se negro tomando a dianteira sobre si próprio. É ele tomar a dianteira e dizer, eu posso, eu sou capaz, meu cabelo é lindo.
olha, minha pele é maravilhosa. É tomar a dianteira do discurso para se tornar-se aquilo que disseram o tempo todo que você era ruim, né? Então, tomar a dianteira para você se tornar negro. E aí, a primeira coisa que a gente precisa fazer é esvaziar esse discurso, esse significante que está tão enxertado de coisas ruins. Esvaziar esse significado. E quem faz isso belamente, e ela traz de novo o movimento da negritude, é o movimento negro. É o movimento negro que está dizendo, olha só, vamos assumir nossos blacks. Agora seu cabelo tem que ter volume. O mundo todo vai ver como o seu cabelo é belo. E ele não pode estar lambido para baixo, ele tem que estar para cima, para todo mundo ver. E agora você que é negro, agora você vai estar na frente do comercial. Agora você vai lá e vai falar. Vamos ler. Agora a gente vai falar de autores, então vamos ler autores negros. Vamos ler os pensamentos negros. E isso é um movimento de esvaziar esse significado. Eu leio autores negros. Nossa, você lê autores negros. Nossa, que inteligente você é. Nossa, eu esses dias, assim, eu vi um negro, mas ele era tão lindo. Ele era muito... Meu Deus, que negro. Negro lindo mesmo, né? Porque a pele já é bonita, né? Então, é tornar-se negro. É esvaziar o significado do ideal do eu, que está tão colonizado. E isso, assim, foi o que... Enfim, eu falei pra caramba. Quero te ouvir também, Luana. Ah, eu tô, assim, eu tô. Cara, é muito bom te ouvir, é sério, é muito bom. Meu Deus, eu tô sem palavras. Cara, você Ai, falou muitas coisas, assim, uns pontos muito, muito. Não, assim, perfeito, não tem o que dizer assim do que você falou, tudo foi perfeito. Eu tava pegando um ponto que você disse um pouco antes, que era sobre na situação. O pessoal aqui amando, tenho certeza que o pessoal tá amando. ai, que Maravilhoso, bom. obrigada. Tem que responder a Você questão falou, da Débora ainda. com certeza, não. E vou falar bem rápido em relação o tempo todo as pessoas negras precisarem, que, no caso que elas lembram, por exemplo, eu não me embolei aqui pro meu comentário, mas, tipo, eu não fui lembrada o tempo inteiro que eu era branca. E isso não é uma coisa dada. E, assim, Sim. quando a gente branco, no caso, eu falando como branca, dá conta. Porque eu tava até falando, eu acho que você viu o chá, né, com o Luiz Felipe, contando da vivência Ah, o trans dele. Felipe, claro. Felipe, sim. Maravilhoso. E ele Sim. falou, durante o chá, em alguns momentos, né, em que a gente, por exemplo, a gente tem que estar disposto a ouvir, não só disposto, porque isso daí é o mínimo, né, mas a mudar algumas coisas, tipo, vivência, enfim. E isso começa com o ouvir. Então, tipo, a gente estava até falando isso no outro dia, né, lá na chamada. É impressionante a quantidade de pessoas que não, tipo, preferem se afastar desse discurso. Tipo, que eu, racista, não, eu tenho até amigos negros. Então isso é tão Ai, comum, meu isso vira Deus, eu meme, mas isso é acredito tão nisso. comum. Não, isso é horrível, porque gera um incômodo, só que eu vou me identificar como racista, não. Mas, gente, esse incômodo não é nada assim perto. Então, tipo, é por isso que eu ressalto a importância de ouvir narrativas. Então, eu acho e agradeço muito por você ter vindo aqui, assim, né? Nem tá no final, quero te ouvir mais, por isso que eu vou ficar quieta. Mas, assim, muito, muito, muito obrigada, assim, porque Ai, que bom. é necessário demais, sabe? Ainda existe Sim. muito esse discurso, então, muito, muito obrigada, assim, muito, muito, muito Ai, que obrigada. bom. Eu fico feliz. Se você Isso é quiser. muito bom, né? Oi, Luana. Não, E perdão, isso, pode Luana, não continuar. é por acaso, sabe? Assim, você não se lembrar o tempo todo de pessoas. Não é por acaso, sabe? Isso é um projeto do nosso país. Nosso Com certeza. país se idealizou para ser dessa forma, né? Porque Exato. lembrar você branca, lembrar ele negro, na verdade, é dizer um lugar. E quanto mais Exato. alienação, mais interessante para que as coisas se mantenham das coisas como estão. Então, na medida que você entende, puxa, eu sou branca, eu tô cheia de privilégio, o que que eu faço com o meu privilégio? E aí, quando você toma ciência que você tem privilégio, você pode chamar uma pessoa negra para sua live, para o seu Instagram,
e dizer alguma coisa, você tá usufruindo do seu privilégio, sabe? Porque, assim, muitas pessoas provavelmente te seguem porque você é linda. E você é linda mesmo, sabe? Mas aí, né, é pensar também exatamente isso, né? Eu sou o ideal de beleza também, né? Eu sou linda, ok, você é linda, mas também você tá dentro do ideal de beleza, né? Então, assim, Ah, não, travou? Travou. Ah, não. voltou? Eu tô aqui? Eu tô te vendo, tô te ouvindo. Calma aí. Tô te ouvindo agora. Deu uma travada. É, mas Não sei se deu eu pra tô uma te travada vendo pro então. som. Ah, entendi. Acho que foi. Então, se entender localizado, né, é alguma forma de a gente ver a estrutura e modificar ela. Mas quando a gente invisibiliza a estrutura e a gente não se entende, a gente não vê nossos privilégios, a gente não vê nossos lugares, as coisas se mantêm do jeito que estão, né? As pessoas brancas vão continuar sendo os ideais de amor, continuar sendo os queridos e tudo de bom, e o negro continua sendo tudo de ruim. E agora, no momento que a gente toma ciência disso, a gente faz alguma coisa com isso. Tá travando muito? Travando um pouquinho, assim, agora no final. Não sei se travou pra todo mundo. Pra mim, travou um bocadinho. Eu consegui ouvir. Não sei se o pessoal conseguiu. Mas eu acho que tá voltando, hein? Tá voltando. É. Voltou. Voltou. Agora voltou certinho. Ai, que Foi. bom. Foi. Eu Mas tava é falando da questão da exatamente isso estrutura. que você falou. Pode falar. Mas Pode, Uhum. pode continuar, porque tá certinho. Ah, tá. É porque eu também quero te ouvir também, como é que você tá falando aí também, assim, e tal. É. Não, então. Eu, eu fiquei um pouco perdida aqui, porque eu tentei até pegar a pergunta da Débora lá em cima, Aham. mas eu Como não é que sei. eu vejo a Pra mim questão do sumiu. bullying versus racismo? Isso. Era isso mesmo, né? Eu não sabia se era exatamente isso. É, Mas posso falar um pouquinho, se quiser. pode falar, até porque a gente tá, só pra você saber, faltam uns 15 minutinhos, 14 no caso. Tá bom, Então, pra tá gente bom. ter. São questões que se atravessam muito, né? A questão do bullying, o significado da própria palavra bullying é aquele valentão, né? Então, o valentão é alguém que está no status de certo poder, vai ter umas práticas de poder com um corpo que ele considera menor, ou um corpo mais fraco. E aí, racismo atravessa diretamente isso. Foi-se inventado de que alguém era inteligente, que alguém é inteligente, alguém forte e alguém muito bom. E ele é ser humano. E o outro foi desprendido, foi tirado dele, que é inclusive o que Fanon chama de não ser digno, né? Foi o processo que aconteceu às pessoas negras, é que foi dado a nós que nós não somos humanos. Isso possibilitou uma certa hierarquia e uma certa estrutura de o europeu humano inteligente e o outro animal selvagem, bárbaro. Esse que é um animal selvagem, bárbaro, e assim, né, a gente entende que nós podemos dominar os animais, nós podemos explorar os animais, Deus fez os animais para nos servir, né? Então, assim, existe esse certo discurso também. E esse negro aí, ele é um animal. Então, ele está aqui para me servir. Então, eu posso arrasar sua família, posso estuprar sua família, posso sequestrá-lo e fazer ele trabalhar para mim. Então, a lógica de servo e o valentão, de alguma forma, se atravessa, né? E aí, quando a gente pensa o bullying, ele tem a sua especificidade, porque ele é totalmente contemporâneo. Mas ele ainda vem de um mesmo ideal, de que eu sou bom, sou superior, forte o suficiente, você é fraco. Então, alguma certa estrutura do sujeito nessas relações aí se repete. E aí existe o bullying que algumas pessoas brancas podem né, sofrer, né? Injúria racial. E isso é bom a gente diferenciar, né? O que é injúria racial e o que é racismo estrutural, né? Injúrias são todos os xingamentos. E esses xingamentos podem estar atravessados pela sua etnia. Ai, branca azeda. Ai, branca... Isso é injúria. Mas isso não é racismo estrutural, né? O racismo, né, que a gente está chamando de racismo, são práticas de poder, é político, é história e é uma forma de organização da nossa sociedade e atravessa a nossa constituição. Então não é só xingamento. Então quando eu aliso o meu cabelo, isso é um racismo que foi me ensinado. Estou reproduzindo eu me automutilar. As pessoas negras foram ensinadas a se odiar. Malcolm X lança essa pergunta, né? Assim, a gente odeia nossos lábios, odeia nosso nariz, odeia nosso cabelo. Mas quem te ensinou a se odiar?
né? Então, assim, o racismo faz a gente se automutilar. A gente, enfim. E aí o bullying passa por esse xingamento. Mas entende que a gente está falando de discussões totalmente, assim, de campos diferentes, assim. Tem atravessamentos, é lógico, pessoas negras estão mais sujeitas ao bullying, mas a gente está falando de questões que podem ter especificidade totalmente singulares, dependendo do contexto que se localiza, né? Assim, uma pessoa branca sofre um tipo de bullying, pessoas negras sofrem outro tipo de bullying também. O corpo, né? As mulheres podem sofrer um tipo de bullying, os homens, um outro tipo de bullying. Inclusive, a própria reação, né, dessa violência é diferente. Os homens são ensinados a resolver suas questões, não é conversando, não é desabafando. O homem não tem espaço para chorar. O homem tem espaço Não apenas pode pro ódio. chorar. Exatamente. Quando o homem tá gritando e falando que vai espancar não sei o que lá, o discurso é, ele é um homem. É assim mesmo. Então, assim, há um espaço pro ódio do homem, né? Inclusive, historicamente, o sangue feminino que escorre do corpo feminino é nojento e repudiante. Mas o sangue que o homem faz escorrer é bonito, é belo, é aprovado, ele é o guerreiro, ele é o rei. Então, assim, até a forma que faz o sangue que se escorre, dependendo de quem faz esse sangue escorrer, de onde vem, é muito valor ou ele é muito nojento. Então, assim, corpo. Existe singularidade dos corpos. Negritude, branquitude, gênero masculino, feminino, ser um trans, ser um corpo deficiente. E o bullying, ele acaba englobando tudo isso. Mas o racismo dá uma outra sofisticação a esse tipo de violência. Ele traz uma outra dimensão, que abarca esse sujeito. E então, isso assim, que você falou é bom, assim, responder a pergunta a coisa da Débora, mas é para você pensar que nenhum movimento ele te tá livre, né, de pensar nas questões raciais, né? Todo, desde o veganismo até quando você falou dos animais, até vi se uma amiga minha estava aqui, porque ela gosta de falar sobre isso, porque todo movimento tem que ser pensado. O feminismo branco, o feminismo negro, tipo, gente, isso tá relacionado. Então, assim, tem alguns minutinhos, mas assim, acho bom já dizer aqui meu muito obrigada, assim, por você falar isso. Eu espero, assim, que alcance muitos ouvidos, como alcançou o meu, assim, tipo, porque é muito importante, Val. Assim, a sua didática, eu vou falar sempre. Não dando. Eu falo sempre da sua didática, assim, um professor nato, assim, uma aula de vida, assim, não tem o que dizer, porque é um dom, assim, que você tem. Então, é muito bom poder te ouvir, inclusive, gente, para quem chegou depois e está assistindo agora, tem muitos, os destaques do Val são maravilhosos. Vou deixar todos aqui mais uma vez. Então, assim, sigam ele, vejam os destaques. Então, pensem, assim, o que você está fazendo com o seu privilégio. Importante demais deixar isso daí bem claro, né? Porque foi como você falou, tem uma estrutura e é uma estrutura que foi pensada para isso, né? Então, se hoje a gente está aqui, tem um porquê e tem muitas coisas aí que são explicadas com história, com estudo. E Val, se você puder indicar agora, além do livro, né, da Nilza, você puder deixar aí pro pessoal que está assistindo, assim, alguma referência que você goste, que você acha que todo mundo tem que ler. Então, esse é o momento. Eu queria, assim, desculpa só extrapolar um pouquinho, eu queria talvez dar algumas referências para quem quisesse aprofundar nos conceitos que eu falei. Com certeza, pode dar todas as referências que você quiser aqui. Eu já tô aqui. Pode ir lá. Para quem quiser saber um pouco mais sobre essa história do ideal do eu, o eu ideal e a frustração que o sujeito tem quando essas coisas não estão alinhadas, eu indico o seminário 6 do Lacan, tá? Eu sei que talvez seja um pouco mais difícil, mas talvez artigos vocês possam deixar mais simples, assim. O seminário 6 do Lacan, ele se desenvolve muito bem isso, assim. Para quem quiser entender... Lacan. Perfeito, né?
Vão no artigo, gente. Não vão de cara na obra, né? Assim, quem quiser entender psicanálise, né? Daqui é pra galera da psicologia ou quem se interessa por psicanálise, né? Pra quem quiser entender sobre essa história de racismo estrutural, essa história... Eu ainda não terminei de ler, mas eu tô totalmente satisfeito com toda a definição que Silva Almeida deu em racismo estrutural. Ele vai pensar outras concepções que de alguma forma eu falo, mas eu não me aprofundo. Racismo institucional, racismo individual, o racismo estrutural. Ele vai pensar sobre se é uma patologia, é uma doença. E para a economia se beneficia com racismo? A resposta todo mundo já sabe que sim, né? Então a economia só é possível com racismo, por exemplo. O capitalismo só é possível com racismo. E o Silvio Almeida desenvolve isso assim, de uma forma muito bela e ele é muito didático. Assim, parece que é um livro difícil, gente, não é um livro difícil. É um livro, assim, fácil acesso mesmo, assim, tá? Racismo estrutural, o nome, né? Silvio Almeida. Isso, Silvio Ideal Almeida. do Eu, Seminário 6, Lacan, né? Isso, para quem quiser entender um pouco mais sobre esses conceitos que eu falei. Tornar-se negro, é óbvio, é óbvio, é óbvio, tornar-se negro de seu. É um livro, assim, falaram que é um livro muito difícil de ser encontrado vendido, né? Porque ele foi publicado em 82. E ele é tão. Olha como ele é atual, gente. Ele tá falando de como é que os negros estão sofrendo porque eles querem ser algo que eles nunca vão ser. Eles precisam transformar o que é bom e belo em uma outra coisa. Gente, isso, mais atual que isso, eu não sei, assim, sabe? Não tem, cara, não tem. Estamos em 2020 e estamos discutindo sobre isso. Estamos falando sobre aceitar cabelo. Ainda, sabe? Assim. Então, assim, tá aí, Tornar-se Negro, Seminário 6 de Lacan e Racismo Estrutural de Silva Almeida. Acho que são as principais indicações. Só vou deixar na legenda. Provavelmente, acho que, se eu não me engano, tá tudo certinho. Esse do Ideal do Eu que você falou é um artigo, né? Ou é um livro? Você falou que é um artigo? Não, o seminário do Lacan é um livro, né? Mas eu estou recomendando procurar um artigo que fale sobre o livro. Tá. Eu não estou recomendando ir de cara no livro, não. Beleza, beleza demais. Era só pra dizer eu tenho mais uma indicação. Opa, mandei. Christian Dunker, ele publicou, não sei se você conhece Christian Dunker, né? Ele é um professor de psicanálise lá na USP e ele faz vídeo pro YouTube. E ele fez a diferenciação de eu ideal e ideal do eu no YouTube. Ele explicou também. É bem bacana, assim. E ele tem vários Christian Dunker. Aí fica D-U-K... Mas só de botar o Christian e o Doom, acho que já vai aparecer, assim. Tá, entendi. E é isso, assim. Ele explicou muito bem, assim, esses conceitos. Ele também fez também uma relação de racismo a partir da psicanálise. Para quem gosta mais de vídeo, eu gosto de vídeo, gosto de ouvir alguém explicando, assim, é recomendação. Perfeito, Val. Muito obrigada. Tem mais Luana, alguma coisa que você queira dizer para finalizar? Tem 2 minutos, meu Deus, 2 minutos. Eu agradeço pelo seu compromisso político, assim. Eu já falei isso 1 milhão de vezes, assim, sabe? Isso que você tem feito é compromisso político, e isso é transformador, e isso é salvador, sabe? Vidas podem ser salvas se aceitando, não querendo se suicidar, aceitando seu corpo, se entendendo belo, e isso é a coisa mais bela do mundo, sabe? Assim, ainda que você seja mulher, né? Assim, tem a questão da mulher, mas sendo branca, eu não sei se você é de classe média alta, eu não sei, assim. Mas, assim, eu sinto que você tem compromisso político. E, assim, o seu trabalho está sendo belíssimo. E eu agradeço a oportunidade de você ter me deixado entrar aqui e falar um pouco com o seu público. Muito obrigado, de verdade. Assim, é um favor à humanidade que você tem feito. Para mim, é um favor à humanidade. Obrigado, de verdade. É transformador. Obrigado. Estou com vergonha. Obrigada a você. Sério, não faço mais do que a obrigação mesmo, assim, tá? Muito obrigada, você está sempre convidado, tem poucos segundos para falar, mas assim, muito obrigada. Se você quiser falar mais, assim, de outros livros, enfim, sempre que você quiser, tá aqui, o chat tá aberto. Foi incrível, muito assim, muito conteúdo bom, rico e didático. Então, assim, muito obrigada mesmo. Gente, obrigada que assistiu, que estava aqui. Então, assim, todo mundo
Valeu mesmo. Ai, meu Deus. Vou lá, meu bem. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado por Tchau, tudo. gente. Beijo.